Empate em Belém contra o Remo e o Inter segue na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Rocher falhou de novo. Daqui a pouco eu faço a projeção do Grenal. E o Inter precisa começar a pagar. Hoje, uma dívida de quase 34 milhões de reais com o Delcir Sonda. Detalhes agora aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de Arroz Prato Fino. Cozinhar é compartilhar. E a Gruppen ajuda a sua empresa a manter as operações seguras e disponíveis. Confere lá em gruppen.com.br. Noite de quarta-feira com empate do Inter lá em Belém do Pará, 1-1 contra o Remo. Alan Patrick marcou o gol do Inter, depois veio o empate do Remo. O Inter desperdiçou uma oportunidade muito importante, de voltar com uma vitória, até perder um gol no final, e segue com 4 rodadas do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. Aliás, a zona do rebaixamento Z4 tem, neste momento, Inter com 2 pontos, Cruzeiro com 2 pontos, os dois com 2 empates e 2 derrotas, e o Vasco e o Santos com 1 ponto. Mas o Vasco e o Santos têm um jogo a menos, eles completam a rodada, inclusive hoje, na Vila Belmiro, um jogo marcado para 7 da noite. Então o Inter ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada. Não é um bom início de Campeonato Brasileiro, porque a gente já viu que mesmo com um campeonato longo, quando um clube grande começa a ficar na zona do rebaixamento, a situação começa a ficar preocupante, fica difícil, e o Inter largou muito mal, apesar de, no Campeonato Gaúcho, estar muito bem. Teve a melhor campanha da fase de grupos, passou com autoridade pelo Ipiranga na semifinal, preservando titulares, mas no Campeonato Brasileiro não está bem. A cotação GZH, lá em gzh.com.br, com a nota dos jogadores do Internacional. Deixa eu ver aqui. Rocher. O que está acontecendo com o Rocher? Outra falha. Falhou no gol do Remo, nota 4. Aguirre, 5,5. O Paulo Pesolano disse que para ele o Aguirre é o titular da lateral direita. Félix Torres, 5,5. Não está embalando o Félix Torres neste começo de trabalho no Internacional. Mercado, nota 5. Sofreu contra os atacantes do Remo. Bernabé, nota 6. Bruno Gomes, desta vez como volante, 6,5. Paulinho, nota 6. O Vitinho, 5,5. Alan Patrick, 7,5. Carboneiro, 6,5. Borré, 6,5. Alex, 5,5. Kaique, 6. Ronaldo, que entrou no segundo tempo, nota 6. E depois os jogadores ali que entraram, como Alejandro, como Alan Rodrigues, sem nota. Então é essa a situação. A delegação voltou para Porto Alegre e agora vem aí o Grenal pela frente. Fica a dúvida, domingo, 18 horas, o primeiro Grenal para decidir o título do Campeonato Gaúcho na Arena, e depois, no outro domingo, o jogo da volta no estádio Beira-Rio. Como o Campeonato Brasileiro só volta depois da final do Campeonato Gaúcho, então o Inter vai até o jogo da volta contra o Grêmio na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, primeiro se decide a partir de agora o título do Campeonato Gaúcho, Grenal, 2 Grenais, e depois volta ao Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Inter, no dia 11 de março, quarta-feira, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, que é um jogo difícil, logo depois ali da final do Gauchão. Para o Grenal, se a gente fizer esta projeção, o Paulo Pesolano disse ontem que o Aguirre pode continuar como lateral direito com o Bruno Gomes no meio-campo. Então, é o que pode acontecer. O Ronaldo deve voltar a ser titular como volante, então Ronaldo e Bruno Gomes poderão estar juntos ali no meio-campo do Internacional. Deixa eu tratar de um outro assunto, que é uma questão financeira que é delicada. O Inter precisa começar a pagar praticamente 34 milhões de reais ao Delcir Sonda nesta quinta-feira, que é o dia que termina o prazo. Deixa eu ler a notícia que está publicada em GZH, que tem os detalhes aqui para entender um pouco melhor toda essa situação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu ao Inter, em despachos publicados no começo desta semana, um prazo de 3 dias para efetuar o pagamento de uma dívida de quase 34 milhões de reais ao investidor Delcir Sonda. O prazo se encerra hoje, quinta-feira. As 2 decisões emitidas pela juíza Fabiana Zaffari Lacerda, da 6ª Vara Civil do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, dizem respeito a ações distintas da DS Plan Assessoria, empresa do Delcir Sonda, que somadas chegam a R$ 33.923.876,64.
O tribunal também deu ao Inter um prazo de 15 dias para se defender e contestar as cobranças. Neste mesmo prazo, permitiu ao clube reconhecer o crédito do credor e depositar 30% do valor em execução e negociar o restante da dívida em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção e juros de 1% ao mês. O descumprimento deixa o clube sujeito a penhoras. Bom, só para a gente relembrar o que foi este caso, né? O Delcir Sonda é um parceiro antigo do Internacional em investimentos no futebol, em contratações e em ajudas importantes ao clube na história recente do Internacional. O Delcir Sonda entrou com uma ação na justiça cobrando cerca de 60 milhões de reais em dívidas. O valor está dividido em 4 causas. Uma delas é referente à contratação do D'Alessandro, que ocorreu em 2008. A Diz Esportes, empresa que tem o Delcir Sonda como um dos sócios, tinha 50% dos direitos do meia argentino, que encerrou o contrato com o Inter em 2020 e foi para o Nacional do Uruguai. Com uma saída sem custos, a dívida ficou para o Clube Gaúcho, né? Ou seja, o que estava estabelecido lá no acerto do Inter com o Sonda é que o Sonda tinha 50%, né, dos direitos do D'Alessandro. E se ele não fosse vendido em momento nenhum, até o final da permanência dele no Internacional, tinha lá estabelecido um valor correspondente a este 50%. E tem outras 2 ações que são referentes a empréstimos feitos pelo Sonda para as diretorias do Internacional. Tem um de 2 milhões, de 10 milhões, os valores foram corrigidos e foram para 10 e 20 milhões, respectivamente. Assim, essa conta chega a 60 milhões de reais. É uma situação difícil que o Inter, né, tem que pagar, tem que fazer esse acerto com o Delcir Sonda, e uma parte tem o prazo para hoje, terminando hoje. Então, é uma situação urgente que a direção do Inter precisa resolver. E essa questão financeira realmente é muito complicada, não dá para descartar, né, que num futuro próximo o Inter passe, inclusive, por um processo de recuperação judicial. Não dá para descartar que isso aconteça. A gente vai acompanhando aqui no canal do Gabardo o Grenal, a partir de domingo, e também toda essa situação, né, que vive o Inter tentando resolver essas questões. O vídeo em nome de Arroz Prato Fino e também de Gruppen. Muito obrigado a todos. Grande abraço, boa quinta-feira.